rotina chique. Aquele era seu último dia de vida, mas ele ainda não sabia disso. Naquela manhã, sentiu vontade de dormir um pouco mais. Estava cansado, tinha deitado muito tarde e não havia dormido bem. Mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e levantou-se, pensando nas muitas coisas que precisava fazer na empresa. Lavou o rosto e fez a barba correndo automaticamente. Não prestou atenção no rosto cansado e nem nas olheiras escuras, resultado de noites mal dormidas. Engoliu o café e saiu resmungando baixinho um bom dia, sem muita convicção. Desprezou os lábios da esposa que se ofereciam para um beijo de despedida. Não entendia por que ela se queixava tanto da ausência dele e vivia pedindo mais tempo para ficarem juntos. Ele estava conseguindo manter o elevado padrão de vida da família. Não estava? Isso não bastava? Entrou no carro e saiu. Pegou o telefone celular e ligou para a filha. Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passos. Ficou sério quando a filha lembrou de que há tempos ele não aparecia para ver o neto e o convidou para almoçar. Ele relutou bastante. Sabia que iria gostar muito de estar com o neto, mas não podia naquele dia sair da empresa. Quem sabe no próximo final de semana? Chegou à empresa e mal cumprimentou as pessoas. A agenda estava lotada e era muito importante começar logo a atender seus compromissos, pois tinha plena convicção de que pessoas de valor não desperdiçam seu tempo com conversa fiada. Na hora do almoço, pediu à secretária para trazer um sanduíche e um refrigerante diet. O colesterol estava alto, precisava fazer um check-up, mas isso ficaria para o mês seguinte. Começou a comer enquanto lia alguns papéis que usaria na reunião da tarde. Nem observou que tipo de lanche estava mastigando. Enquanto relacionava os telefonemas que deveria dar, sentiu um pouco de tontura. A vista embaçou. Lembrou-se do médico advertindo, alguns dias antes, quando tivera os mesmos sintomas, de que estava na hora de fazer um check-up. Mas ele logo concluiu que era um mal-estar passageiro, que seria resolvido com um café forte, sem açúcar. Terminando o almoço, escovou os dentes e voltou ao trabalho. A vida continua, pensou. Mais papéis para ler, mais decisões para tomar, mais compromissos a cumprir. Saiu para uma reunião já meio atrasado. Não esperou o elevador, desceu as escadas pulando os degraus de 2 em 2. Entrou no carro, deu a partida e, quando ia engatar a marcha, sentiu de novo o mal-estar e agora com uma dor forte no peito. O ar começou a faltar, a dor foi aumentando. O carro desapareceu, os outros carros também. Os pilares, as paredes, a porta, a claridade da rua, as luzes do teto, tudo foi sumindo diante de seus olhos, ao mesmo tempo que surgiam cenas de um filme que ele conhecia bem. A esposa, o netinho, a filha e, uma após outra, todas as pessoas de que mais gostava. Por que mesmo não tinha ido almoçar com a filha e o neto? O que mesmo a esposa tinha dito à porta de casa quando ele estava saindo hoje de manhã? A dor no peito persistia, mas agora outra dor começava a perturbá-lo, a do arrependimento. Ele não conseguia distinguir qual era mais forte, a dor da coronária entupida ou a de sua alma rasgando. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro de seu coração e de seus olhos escorrerem lágrimas silenciosas. Queria viver, queria ter mais uma chance, queria voltar para casa e beijar a esposa, abraçar a filha, brincar com o neto. Queria, mas não havia mais tempo. E então, o que você achou dessa história? Resume bem o cotidiano de muita gente, não é verdade? Mas será que vale a pena tudo isso? Toda essa dedicação para ter
Abre aspas, um elevado padrão de vida. Será que isso vale a pena? Essa história é um trecho do livro O Sucesso Ainda é Ser Feliz, de Roberto Chiniwashik. Esse livro fala principalmente das oportunidades que a vida proporciona, disponibiliza e oferece a todo momento. Contudo, ocupados com fantasias utópicas da sociedade, deixamos de ser felizes. Vou deixar um link na descrição desse vídeo para você adquiri-lo pela Amazon, com um preço realmente baixo, caso você queira, claro. E se você gostou dessa história, também vai gostar da nossa série aqui no YouTube, Parábolas e Crônicas que Tiram Você do Lugar. Vou deixar um card aqui na tela para você conhecer a série, basta você clicar. Eu sou Luciano Nascimento e você está no canal Zona de Prosperidade. Um canal feito para ajudar pessoas a prosperar nos 5 pilares da vida: saúde, família, trabalho, finanças e espírito. Se você gostou dessa ideia, não fique aí parado. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por sua companhia até aqui. Vejo você em um próximo vídeo. E não esqueça de deixar seu like. Valeu!